Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de la doctora Ronice Müller de Cuadros, que va a versar sobre la gramática de Libras de la lengua de señas brasilera. Ronice es profesora catedrática de la Universidad Federal de Santa Catarina. Realizó investigaciones postdoctorales en distintas universidades sobre adquisición bilingüe bimodal en niños en la Universidad de Connecticut, en la Universidad de Harvard en adquisición bilingüe bimodal en adultos, y sobre gramática de lenguas de señas en la Universidad de Humboldt de Berlín. Investiga además sobre políticas lingüísticas y educación de las personas sordas. Y actualmente realiza investigaciones sobre contacto lingüístico portugués-libras y en documentación de Libras, con análisis de la gramática de Libras basada en el corpus de Libras. Antes de escuchar a Ronice, también mencionar que es la primera vez que en un congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística se presenta una conferencia sobre lenguas de señas. Eso bueno, da cuenta de la visibilización y el reconocimiento que están teniendo las lenguas de señas en distintos ámbitos. Y bueno, si hablamos de reconocimiento, también consideramos oportuno hacer saber a la comunidad lingüística que nos acompaña en este congreso que hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, se aprobó la ley, que ya tiene número, es la 27.710, que reconoce a la lengua de señas argentina como lengua originaria y legado histórico y material de las personas sordas de nuestro territorio. Así que celebramos eso, queríamos compartirlo, y con los ecos todavía de esos gritos de alegría por este logro colectivo, vamos a escuchar a Ronice. Gracias, Ronice, por acompañarnos. Tengo que agradecer también especialmente a los muchachos de técnica que nos ayudaron a que esto esté funcionando. Gracias. Así que bueno, gracias, Ronice, te escuchamos. Buenas tardes. No puedo hablar en español porque estoy en nivel 1. Pero próxima vez, quién sabe. Voy a tentar, voy a tratar. Bueno, é uma honra muito, muito grande para mim estar aqui nesse momento, especialmente nesse ano. Esse ano em que vocês têm a língua de sinais argentina reconhecida oficialmente no país. Nós tivemos esse momento no Brasil em 2002. Então, são muitos anos que a gente acompanha a Argentina lutando por isso, né? E finalmente, conseguido. Muito, muito feliz de estar aqui inaugurando esse espaço dentro da Sociedade Linguística da Argentina. Então, eu fui convidada para falar sobre a gramática da Libras, porque a gente vem trabalhando com a descrição da Libras há mais ou menos 15 anos. Então, temos resultados que se materializam de duas formas, numa gramática que está disponível em Libras e numa gramática em 2 volumes impressos. Então, eu vou falar um pouquinho de toda a nossa trajetória até chegar nesse momento. Nosso trabalho está baseado no corpus de Libras,
E então eu vou falar um pouquinho sobre esse corpus, né? Questões éticas, que é uma das questões que a gente sempre zelou durante todo esse processo. Problemas metodológicos, porque nós estamos trabalhando com uma língua de sinais, que é numa modalidade visual espacial, não é como nós linguistas costumamos trabalhar, ou seja, com uma língua que tem uma escrita oral auditiva também. E aí eu entro na gramática de Libras apresentando alguns exemplos de análise para vocês terem um gostinho do que é que a gente anda fazendo. Esses surdos que aparecem são alguns surdos que participaram da pesquisa como sujeitos de pesquisa, participantes, né? E integram o corpus de Libras, só para vocês terem uma noção. São muitos, a gente já tem mais de 100 surdos que integram o corpus de Libras. Então, esse corpus de Libras, ele faz parte de um projeto de documentação da língua. Nós almejamos abarcar todos os estados brasileiros, todas as províncias, são 27 no Brasil, e em cada estado, iniciando com as capitais, a proposta é ter 36 surdos, que são sinalizantes, né? Como uma amostra representativa da capital, da região da capital, porque o próximo passo, provavelmente, como já vai acontecer em alguns estados, é de ir para cidades do interior também. Porque só para vocês terem noção, a Alemanha tem 16 unidades que constituíram o corpus da língua de sinais alemã. No Brasil, 27 não é nada perto de 16 na Alemanha, que representam um estado brasileiro. O estado de Minas Gerais, no Brasil, tem o mesmo tamanho do país Alemanha. Então, a gente, com certeza, vai avançar nos próximos anos para o interior, para demais cidades que são representativas para realmente constituir um corpus que represente a língua brasileira de sinais. Nós temos também 36 surdos de referência. O que são surdos de referência? São representantes de lideranças surdas reconhecidos nas comunidades surdas do país como sinalizantes, pessoas que representam aquela comunidade em diferentes estados do país. Então, são 36 surdos de referência. E além dos surdos de cada estado, né? E o corpus vai incluir diferentes projetos. Um dos projetos é o Inventário Nacional de Libras, que eu vou falar um pouquinho mais dele. Por que eu vou falar um pouquinho mais desse Inventário Nacional? Ele integra um inventário da diversidade linguística brasileira. O objetivo do inventário dessa diversidade linguística brasileira, que está vinculado ao Ministério da Cultura no Brasil, objetiva patrimoniar as línguas brasileiras como um bem cultural linguístico do nosso país, né? E aí nós integramos esse projeto maior, né, do país com o inventário da língua brasileira de sinais, que a gente inicia para constituir um corpus mais integral, consistente da Libras, né? E também sistematizar procedimentos metodológicos para que os dados coletados no país sejam comparáveis do ponto de vista linguístico.
e também organizados com dados e metadados que possam realmente serem tratados comparativamente no país. Então, precisa realmente seguir a mesma estrutura metodológica. Para isso, a gente criou toda essa metodologia, estabeleceu, fez um piloto, ajustou e aí está replicando em todo o país. O objetivo específico do inventário é a questão da difusão, da visibilidade, valorização da Libras, instrumentalização das políticas linguísticas. Então, a gente já vê impacto nas políticas públicas que são decorrentes do nosso inventário nacional de Libras. Por quê? Com ele estabelecido, nós já temos muita produção científica sobre a Libras, que impacta também na educação. Então, a gente tem vários resultados, né, que já têm impacto na sociedade brasileira, que tem a ver também com a valorização da língua e um reconhecimento do status linguístico da Libras no país. Então, o Inventário Nacional de Libras, ele coleta dados seguindo uma metodologia que tem toda uma estruturação de tipos de textos coletados, de produções, né, coletadas em Libras, e exige a filmagem dessas interações em Libras. Então, a gente montou um protocolo de organização do estúdio que filma em 4 perspectivas a produção, porque é visual espacial, né? Uma produção de frente, pegando o sinalizante e diferente da pessoa que está interagindo com esse sinalizante, as 2 pessoas interagindo e as 2 pessoas do ponto de vista de cima para baixo, porque ela é uma língua que acontece de forma multidimensional. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu tive uma aluna que fez uma dissertação de mestrado analisando a produção de surdos sinalizantes mais idosos, comparados com os mais jovens, porque a hipótese dela é que o uso do espaço gramatical por sinalizantes mais velhos era mais ampla do que dos jovens. Então, ela fez a comparação olhando a dimensão de cima para baixo. E isso só é possível dessa forma, porque quando a gente vê no vídeo, ele não capta essa dimensão, no vídeo de frente, né? Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem por que é importante também essa perspectiva de cima para baixo. E assim, o espaço gramatical, ele é estabelecido em pontos na frente do sinalizante. Então, esses pontos que são referência e são usados anaforicamente na produção discursiva, eu consigo acompanhar nessa perspectiva, mas eles ficam mais claramente identificados de cima para baixo. Então, são alguns exemplos aí. Questões éticas. Desde o princípio, nós constituímos o corpus de Libras e ele continua sendo alimentado e expandido com a presença de pesquisadores surdos. Isso é um ponto crucial. E além da presença dos pesquisadores surdos, que eu digo são doutores surdos, mestres surdos, que a gente formou e que hoje já formam outros, né? Então, são meus colegas, trabalham em diferentes universidades do país.
Nós, enquanto grupo de pesquisadores, desde o início, a gente garantiu que os pesquisadores surdos fossem formados, tornaram-se linguistas e se apropriaram dos estudos no campo linguístico. E nós somos parceiros, nós trabalhamos juntos, né? Nós ouvintes, que eu estou dizendo. Isso é muito importante. E é muito interessante porque eu tenho viajado e conhecido outras realidades em outros países e, normalmente, os países investem na formação dos tradutores e intérpretes, mas não formam os instrutores de línguas de sinais. Os instrutores são instrutores, ficam nesse nível de formação e não conseguem, então, participar efetivamente e com o devido status quo de pesquisador numa equipe de pesquisa da sua própria língua. Então, isso é um problema sério, que precisa ser considerado. E a gente sempre se ocupou disso. Os objetivos do nosso grupo de investigação. A gente trabalha sempre em conjunto. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui não foi a Ronice de Quadros que fez. Eu faço parte de um grupo de trabalho que sempre discute sobre como analisar essa língua, né? E a gente identifica problemas, muitas vezes no processo de investigação, problemas metodológicos, que precisam ser discutidos, analisados, para que a gente entre num acordo de como ir adiante para investigar a língua. E daí a presença dos surdos é fundamental. É impressionante como os surdos veem os problemas sob outra ótica. Então, a discussão ela é sempre muito produtiva. E aí a gente avança nas análises gramaticais. Alguns problemas. A questão da anotação e validação das anotações, porque, como diz um colega meu, usar glosas da língua portuguesa para sinais de Libras é massacrar a Libras. É muito perigoso, muito perigoso. Mas a gente usa, a gente continua usando até que a tecnologia nos dê uma ferramenta de chegar no sinal sem passar por uma palavra que a gente toma emprestado do português para chegar no sinal. A gente usa o português, como eu digo para os pesquisadores quando a gente está trabalhando, como uma ferramenta utilitária. A gente não pode pensar que ela representa o sinal. O sinal é o sinal. A produção em sinais é em Libras, não é com glosas do português. Então, por exemplo, em todas as publicações que a gente faz, hoje, atualmente, sempre a gente disponibiliza o vídeo. Sempre. Então, sempre tem link dos vídeos associados às glosas, porque daí você consegue ver o original, no que realmente é na língua de sinais. Então, as anotações que tomam emprestado palavras do português, a gente criou, então, um banco, né, para que sejam minimamente padronizadas. Minimamente não, bastante. A gente exige 70% de consistência. Como que a gente verifica essa consistência? A gente faz com que os anotadores, os transcritores, né, eles façam transcrição dos mesmos vídeos. E aí a gente identifica a inconsistência, discute e avança para um nível mais consistente até chegar a 70%. Outro problema é a segmentação das unidades, né? Dos sinais
um problema que não é só no Brasil, no mundo inteiro é discutido, né? Das unidades de enunciado e das unidades das orações complexas, porque a gente já está analisando orações subordinadas, orações encaixadas, então a gente precisa ter níveis de segmentação cada vez mais complexos. E também a questão da variação de possíveis marcadores não manuais. E o quanto que esses marcadores não manuais são resultam de um padrão específico de um determinado tipo de construção ou não. Então, isso são questões que se colocam nas análises. E aí, como que a gente resolve? Não resolve por completo, mas avança à medida em que a gente vai construindo essas análises, discutindo em grupo, pensando e olhando os dados. A questão das anotações, a gente usa o ELAN, né? O ELAN porque ele é gratuito, como já foi apresentado aqui pelo grupo da Argentina, que também faz uso do ELAN. O ELAN é para qualquer língua. A vantagem é que para línguas de sinais, ele tem você insere o vídeo, né? E as anotações, você vai inserindo anotações básicas, mas você especifica trilhas, linhas, né, de anotações específicas de acordo com a análise que está sendo feita. A gente faz a anotação da mão direita e da mão esquerda, porque tem várias produções concomitantes, simultâneas, o que é muito diferente das línguas orais, exatamente pela modalidade oral auditiva, exigir uma linearidade maior. Nas línguas de sinais, com as duas mãos, eu produzo estruturas simultâneas. E aí a gente tem, por exemplo, estruturas do tipo temporais sendo produzidas um pedaço do tempo com a mão direita, um pedaço do tempo com a mão esquerda, por exemplo. Então, é muito interessante, do ponto de vista linguístico, a gente anotar as duas mãos. Aqui é um exemplo, né, de anotação, e aí o processo de validação eu já comentei com vocês. Então, a gente cria várias trilhas, como vocês podem ver, dependendo do nível de análise. Para o corpus de Libras, a anotação é básica, mão direita, mão esquerda e tradução para o português, só. Aí, dependendo das análises, você vai criar uma série de outras trilhas. Para a anotação ser mais padronizada, a gente tem um banco de sinais que tem um sistema de busca baseado em língua de sinais. Você pode buscar pelo sinal, pela configuração de mão e locação, onde o sinal é produzido. E também tem uma série de especificações de ordem fonológica, morfossintática, semântica, que são inseridas, associadas a cada sinal. E cada sinal ele está associado a um lema e a glosa que ele representa, né? Que é usado para representar, que é tomado como emprestado do português para nomear o sinal e facilitar o sistema de busca para realizar as análises na pesquisa, né? As questões metodológicas, né? A gente faz a tradução para o português. As glosas, a gente divide em unidades de enunciado e unidades de oração complexa. E aí, por exemplo, a gente já está fazendo análises de tipos de paratasse, hipotasse, subordinação, relativa e substantiva. Então, a gente tem as unidades complexas identificadas no grupo,
Então, no grupo que trabalha com as orações complexas, a gente faz encontros para olhar as unidades complexas em conjunto e discutir se todos concordam com aquela divisão. Porque, às vezes, é tricky, é difícil você tomar uma decisão e cortar a sentença, né? Cortar a unidade, né? Então, isso é feito coletivamente. Eu vou mostrar alguns exemplos de análise. Quanto tempo que eu tenho só para... Daí eu posso me estender mais ou menos? Eu tenho 15 minutos. 25 minutos. Ah, que bom. Então tá. Então eu vou mostrando nas análises para vocês visualizarem efetivamente o que a gente está fazendo. Esse aqui é um grupo de pesquisadores dos tipos de unidades complexas, tá? Então eu vou mostrar exemplos de unidades complexas para vocês. A gente vai olhar no vídeo. E aí eu vou conversar sobre cada exemplo para a gente entender como que está acontecendo esse processo, né? Então, as unidades de oração complexa, só para deixar bem claro, a gente tem uma trilha para os sinais individuais da mão direita e da mão esquerda. Então, cada sinal ele é segmentado. Isso, na verdade, no início, quando a gente começou, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha dificuldade, mas hoje é muito tranquilo a gente identificar o sinal. O sinal é tranquilo. Aí, esses sinais que são anotados vão para uma trilha seguinte, que é a unidade do enunciado, unidade sintática, basicamente, né? Que tu identifica uma estrutura oracional simples, que pode estar dentro de outras, né? Mas a gente identifica cada uma e separa ela por unidades menores, unidades sintáticas menores. E aí, então, vai para as unidades complexas. E combine, então, de acordo com marcadores. Então, como que a gente começou a chegar num consenso? A gente começou a identificar, primeiro, marcadores manuais. Marcadores manuais são mais fáceis de serem vistos. Eles estão ali, por exemplo, um marcador manual é o sinal de uma conjuntiva tipo com, né? Junto, bem isso mesmo, né? Esse sinal aqui, né? O sinal manual também, né? É conjuntiva também, né? Então, a gente tem esse sinal aqui, ou esse sinal, com a duplicação ou sem, e assim por diante. A gente começou a identificar esses marcadores conjuntivos, adversativos. Então, quando é o sinal, é mais tranquilo. Só que tem uma série de produções que esses sinais desaparecem, mas a estrutura continua sendo uma conjuntiva, uma adversativa, uma disjuntiva, sem o marcador. Mas como que a gente sabe? Por causa das marcações não manuais. Então, na Libras, assim como em outras línguas de sinais, nós temos marcadores não manuais. Esses são muito mais difíceis de serem identificados, não de serem identificados, mas de serem identificados como pistas de um tipo específico de estrutura. Então, a gente tem marcadores do tipo elevação de sobrancelha, esse aqui, que aparece em todas. Então, ele é um marcador de unidade complexa, mas a gente não sabe de qual. Só com ele a gente não sabe qual. A gente
tem que olhar mais coisas para identificar qual é o tipo, né? E esses marcadores não manuais, eles acontecem simultaneamente com as orações que têm a marcação manual. Então, aqui a gente tem uma estratégia. Quando a gente identifica uma estrutura complexa, determinada, que tem um marcador manual, a gente identifica as marcações não manuais. Outra, por exemplo, piscar de olhos. É muito complexo, gente. Piscar de olhos marca sempre fronteiras oracionais. Sempre. Ele é consistente. Eu tenho uma fronteira oracional, eu pisco o olho. Só que o piscar de olhos, a gente só enxerga em slow motion. Você tem que diminuir a velocidade do vídeo para enxergar o piscar de olhos. Aí você identifica a vantagem do Elan, né? O Elan é uma ferramenta tecnológica que permite isso. E aí você consegue identificar e marca sempre. Aí, pelo menos, a gente tem certeza das fronteiras. Só que tem um detalhe: piscar de olhos pode acontecer por outros fatores. Até porque eu pisco para lubrificar meus olhos. Então, não é qualquer piscar de olhos. É complicado, mas sempre quando tem fronteira, a gente vê o piscar de olhos. E aí a gente vê também um contraste entre uma parte da unidade oracional e a outra que ela tem relação, contraste nas marcações não manuais. Então, por exemplo, a gente tem um padrão de marca, por exemplo, condicional é claríssimo, né? Condicional eu faço assim, ó, eu faço, aí eu marco com elevação de sobrancelhas, e aí eu venho com a segunda parte da oração, mudando completamente a marcação. Eu só vou mostrar para vocês porque vai ficar mais fácil de visualizar nos vídeos. Então, assim, muda completamente o padrão da marcação no manual. Perceberam? Eu não preciso de marcador. Eu faço assim, ó. Se chover, aí eu faço assim. Não vou. Sol. Bom. Percebe a mudança de padrão? Então, isso é outra forma de identificar as unidades oracionais complexas. Mudança de padrão de marcação não manual. E aí eu vou mostrar exemplo para vocês de alguma. Eu peguei só 1 ou 2 exemplos de cada, de paratasse e de hipotasse. Paratasse são as coordenadas simples, né? E hipotasse são já subordinados que têm uma relação semântica de dependência entre as orações. Aí, como que a gente conduziu o trabalho, né? Primeiro, análise de dados do corpus de Libras. Então, esses dados já anotados previamente, com anotação básica, a gente procedeu com a anotação das unidades sintáticas e das orações complexas. Aí analisamos a segmentação, a gente chega a um consenso dessa segmentação, ela cada vez fica mais consistente, isso que é legal, porque com o andar do trabalho a gente percebe que cada vez vai ficando mais tranquilo, todos reconhecem a oração complexa. E à medida que a gente vai conhecendo os diferentes critérios, a gente vai acordando critérios comuns na equipe de trabalho. E aí isso permite, então, a gente cada vez mais ter mais consistência. Aí a gente tem a unidade complexa aqui. Eu vou me movimentar um pouquinho só para mostrar aqui. Então, a gente tem a unidade complexa, aí tem a tradução para o português, aí tem o tipo de paratasse, quando é paratasse, ou se é uma hipotasse, o tipo de hipotasse, ou se for uma encaixada, o tipo de encaixada.
E aí a gente usa, tem uma ferramenta dentro do Elan que tem vocabulário controlado, que daí a gente já lista todos os tipos e só seleciona. Tá? Então é isso. Claro, eu tenho que chamar atenção para a questão da recursividade, né? Que à medida que a gente vai identificando todos esses tipos de estruturas, que são teses de doutorado, né, gente? Não é um trabalho só da Ronice aqui. São teses de doutorado, de mestrado, dissertações de mestrado. A gente vai identificando que existe a recursividade, né, na Libras. E tem uma tese de doutorado, que é uma dissertação de mestrado da Rocha, que está fazendo doutorado comigo agora, que identificou um conjunto de marcadores não manuais, que são marcadores, né, que aparecem sem associar ao tipo de estrutura ainda. Agora ela está numa fase mais avançada, mas são todas essas marcas que vocês estão vendo listadas aí. Então, a paratasse. Vamos ver a paratasse, a coordenação, né? Que são estruturas coordenadas. Aqui tem por justaposição. Então, a gente tem também conectores do tipo mas ou o esse aqui é um sinal que é um processo também de gramática, ele é um sinal funcional que às vezes funciona como auxiliar, e aí então eu tenho alguns exemplos aqui, né? Como eu disse para vocês, a gente sempre apresenta o exemplo associado ou com QR Code ou com link. Eu deixei para vocês visualizarem. E nesse exemplo, ela usa o também, que é esse sinal. Então, a gente identificou essa unidade complexa. Na verdade, ela é uma unidade complexa que tem também uma oração explicativa, porque tem o sinal porquê. Então, ela não é só uma coordenada, ela tem a coordenação, e dentro da coordenação tem uma oração explicativa, uma hipotásse, no caso, né? E a tradução embaixo, que aqui está... eu quero agradecer o pessoal que traduziu aí todos os slides para o espanhol. Muito obrigada. Graças. Eu vou mostrar no vídeo, então, para vocês. Tentem identificar o sinal também, que ela faz duas vezes. Ela faz no início e faz no meio da oração. E aí, o sinal porquê, que indica a hipotásse. Essa participante, Marisa, é o nome dela, os surdos, eles fazem que esses surdos que integram o inventário fizeram questão de serem identificados pelo nome. E isso foi um pé de guerra com o Comitê de Ética. Mas tem uma questão de autoria. Interessante, porque essas produções, eles falam das suas histórias. Então, tem a autoria deles nas histórias. A gente está usando a produção em si na perspectiva linguística, para análise da língua, mas também são histórias de vida. Então, eles são autores. Eles não conseguem imaginar que eu vou chamar a Marisa de Maria. Por quê? Sou eu, a Marisa, que está aí. E aparece, né? É o rosto dela, é o corpo dela, a língua está no corpo, né? Então, isso entra também em uma outra questão ética. Também. De novo, vovó. Consegue identificar o também? É bem complexa a estrutura. Olha. E o porquê ela faz muito rápido também. Então, tem um exemplo de conjuntivas usando boias, que é o uso simultâneo. Lembra que eu falei que pode ser produzido coisas com as duas mãos?
a gente chama de boia, porque normalmente quando se produz com duas mãos, uma das mãos tem uma função coesiva espetacular. Assim, você mantém o sinal ao longo enquanto você está produzindo a outra estrutura. E ele fica, é uma boia, né? Ele fica segurando a estrutura para identificar uma oração mais complexa. É muito interessante o uso de boias. E ele é usado de forma sistemática. Muita produção que faz isso, e é um bom indicativo de unidade complexa, porque aqui ele introduz alguma coisa e fica segurando ele ao longo da unidade complexa, produzindo outra coisa com a outra mão. Muito, muito legal, muito interessante. Então, aqui ele diz, ele aponta, aí ele alterna daí. Segura com uma das mãos. Deixa eu mostrar o exemplo mais claro. Ó, ele ficou segurando aqui, ó. Ela está tentando me avisar que o tempo está se esgotando. Eu vou só passar mais uma vez, porque são poucos exemplos, selecionei poucos. Vai dar tempo. Então, eu estava aqui, aí escolhi essa opção e mantive as duas. Ele basicamente diz, estava aqui e, paralelamente, eu entrei nessa outra área e segui com as duas, simultaneamente. É isso que ele diz. Outro exemplo é de disjuntiva, que é o ou, né? Esse é um exemplo bem curtinho, mas mostra claramente a disjuntiva é marcada manualmente. Aí faz assim, ou. Ou ela ia nessa instituição ou na outra. E aí tem um contraste espacial também, aqui e aqui. Então, resumindo, claro, com poucos exemplos aqui, que eu não tenho muito tempo, né? Aqui tem mais um exemplo, deixa eu ver. Essa é a adversativa, mas eu sofri muito, mas fiquei forte. Mas, e muda o padrão da marcação na manual, claramente. Então, quais são os principais achados da Paratasse, né? A principal estratégia de organização sintática dessas orações são marcadores não manuais. As conjunções, elas podem ser marcadas manualmente, a gente tem alguns sinais que são recorrentes. As orações paratáticas adversativas, elas são marcadas com o marcador pero, mas, né, em português, em língua de sinais com uma série de variantes, mas eles sempre marcam com esse marcador, mas também podem ser marcados só, não manualmente. E as disjuntivas sempre são marcadas manualmente. A gente identificou que elas são marcadas com uma marca manual de forma mais recorrente nos dados que a gente analisou. A hipotasse, entra a questão da subordinação, né? Tem uma relação de dependência semântica que a gente identifica, mas não é uma encaixada, né? Vai ser uma construção adverbial, né? Uma adjetiva. Então, a gente identifica essas estruturas, tem algumas marcas manuais, né? Então, a gente tem porquê, por causa. E alguns exemplos para vocês verem. Tem o do porquê,
por exemplo, nesse exemplo aqui, e no Letras Libras, me ajudou muito. Nem eu vi agora. Porque me ajudou muito. O Letras Libras foi muito importante para a minha evolução, porque me ajudou muito. Uma causativa. Tem hipotasse temporal também, que a gente já fez análise, né? E é interessante, a temporal tem marcações em paralelo. Eu não tenho mais tempo, pena. E aí, esse exemplo de hipotasse temporal aqui, por exemplo, ele vai até, aí faz até e termina, né? Vou mostrar o exemplo para vocês. É marcado espacialmente e com marcação por meio de sinais. Até. Então, eu vou resumir para vocês. Aqui tem outro de marcação temporal. A condicional que eu já falei para vocês, né, que tem esse padrão que contrasta uma parte da sentença com outra. Então, aqui e tem marcação. Não consigo mostrar todos os exemplos. Oh, eu fiz. As unidades lexicais marcam a relação, tem mecanismos específicos de modalidade, que é o uso do espaço, e também o uso de role shift, que é um jogo de papéis com o corpo do sinalizante. O corpo do sinalizante é um ponto no espaço também de língua de sinais, das línguas de sinais. E tem os marcadores não manuais, que são associados e também podem ser produzidos exclusivamente para marcar essas orações. São mecanismos que também têm uma indicação do escopo sintático da oração. E para fechar, então, a gente socializa. Tudo que a gente tem feito é socializado pelo portal de Libras, e esse portal ele é livre, é aberto. As pessoas podem publicar suas produções também nesse portal. Tudo que for relativo a Libras pode ser socializado. A gente tem o item da gramática, que é o primeiro dentro da aba língua. A gramática que está publicada está disponível, ela já pode ser acessada, vocês podem acessá-la, ela tem tradução para o português oral. É nesse link. E está organizada num formato de videobook, porque é todo em língua de sinais. Os próprios autores apresentam a gramática com diferentes aspectos gramaticais já estudados e a gramática impressa que está saindo esse ano, que são 2 tomos, né? Um de sociolinguística, fonologia e morfologia, e a continuação, no segundo, de sintaxe, linguística textual, literatura em Libras. É isso. Obrigada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ronis. Un gusto, como siempre, escucharte. Es momento de preguntas. Vamos a invitar al público. Tenemos algunos minutitos para compartir inquietudes, comentarios, alguna pregunta que quiera hacer el público que nos acompaña. Yo tengo una pregunta, sí. Estuvimos hablando de, bueno, que recientemente se aprobó la ley
que reconoce la lengua de señas argentina a nivel nacional. Y bueno, me gustaría pensar un poco en su impacto, ¿no es cierto? En los estudios lingüísticos sobre la lengua de señas argentina. Y quería precisamente preguntarte, ustedes desde el 2002 tienen la ley que reconoce a Libras, y esa aprobación, bueno, contanos qué impactos tuvo en los estudios lingüísticos y si realmente, bueno, se notó un cambio en Libras y en los estudios relacionados con la lengua. Sim, na verdade, a lei de reconhecimento da Libras, ela aconteceu em 2002. E em 2005 saiu um decreto que regulamenta a lei, que na verdade é um planejamento político, linguístico, pedagógico, para regulamentar a lei de Libras de 2002. E nós criamos o curso de Letras Libras, a licenciatura, em 2005. E o decreto foi aprovado. O decreto prevê a formação de professores de Libras, entre outras coisas, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas o curso de Letras Libras foi fundamental, porque ele o decreto já previa prioridade no ensino de Libras aos surdos. Prioridade, não é que sejam só surdos, mas a prioridade aos surdos. Então, a gente abriu o curso de Letras Libras, o primeiro do país, em parceria com mais 9 universidades públicas. E formamos os instrutores de Libras. Quase que 100% eram surdos, por causa da prioridade. Então, foram 450 alunos nessa primeira edição no Brasil. E 90% surdos, tinham 10% de ouvintes. Esses graduados na licenciatura em Libras, todos trabalham, todos estão empregados como professores. E grande parte deles fizeram carreira acadêmica. Fizeram mestrado e doutorado e são professores de universidades, na grande maioria, universidades públicas brasileiras. Então, o impacto da lei de Libras na área de linguística foi fundamental, porque a gente contou com financiamento para oferecer esse curso, né? Consolidamos a área de letras Libras no país, que deu, consequentemente, status a Libras. Porque quando você está dentro da letras, enquanto língua, né, ocupando esse espaço, você já dá um grande passo dentro da academia. E, paralelamente, os movimentos sociais, trabalhando com questões de ordem mais política, de implementação de vários dos aspectos previstos no decreto, que foram sendo consolidados na medida do passar do tempo. Então, realmente a lei de Libras, que a gente chama de lei de Libras, né, de 2002, ela é um marco no Brasil, antes e depois dela. Os surdos reconhecem isso, então os surdos legitimam esse processo também. E eles são protagonistas, na verdade, são protagonistas na academia, na educação e nos espaços políticos sociais. Eles realmente estão presentes. Um exemplo disso, o Ministério da Educação tem uma secretaria hoje, que é uma diretoria, na verdade, a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue para Surdos. E ela é dirigida por 2 doutores em educação, que são surdos, e um doutor linguista, surdo também. 3 surdos dirigem
essa diretoria atualmente no Brasil. Esse impacto é muito claro, né? Claro que tem problemas que ainda a gente luta, mas claramente a gente vê um avanço em relação ao reconhecimento da língua. E, por exemplo, que nem esse espaço que vocês têm aqui hoje com a minha palestra, é um espaço que a gente já começou lá, nessa época, em 2002, na Abralim, na Associação Brasileira, né, de Linguística, e também na ANPOL, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Linguística, porque desde o início a gente tinha mestrandos e doutorandos surdos. E aí tinha que ter intérprete, tinha que estar presente o intérprete de língua de sinais. Tinha sempre espaço para se discutir a questão da Libras e de outras línguas de sinais brasileiras. A gente tem línguas de sinais indígenas no Brasil, já mapeadas, e tem línguas de sinais de comunidades isoladas. Por exemplo, língua de sinais Sena, no Piauí, que é uma comunidade isolada que tem um grande índice de surdos no norte do país e que usa uma língua de sinais que é diferente da Libras. Então, com tudo isso, a gente foi avançando e hoje a gente vive um momento bastante privilegiado em relação a Libras, reconhecida não só no meio acadêmico, mas também na sociedade, porque daí também tiveram desdobramentos que impactaram na sociedade como um todo. Por exemplo, eleições, todas têm intérprete. Todos os candidatos são obrigados a oferecer intérpretes de Libras. O nosso presidente sempre está acompanhado com intérprete de língua de sinais, quando ele fala. A televisão, às vezes, tapa o intérprete, né? Mas essas coisas que a gente ainda tem que educar. Dentro da universidade, vamos bem para o concreto. Eu lembro que eu era uma das pessoas que sempre estava avisando sobre a questão da língua de sinais, de reconhecer a língua de sinais no espaço universitário, mas com o tempo isso já está institucionalizado. Então, por exemplo, os intérpretes são servidores, né, públicos, e fizeram uma greve. Não tinha intérprete de língua de sinais. E aí tinha uma turma lá que tinham 2 surdos. O professor chegou, um professor qualquer. Ele chegou na sala, viu os surdos e perguntou pelos intérpretes. Ele perguntou, cadê os intérpretes? Aí os surdos estão em greve. Aí o professor disse, então vamos cancelar a aula. E aí fez uma manifestação formal informando a reitoria que não tinha condições de ministrar a aula dele porque os intérpretes estavam em greve. Então, se vê que isso, talvez alguns não consigam imaginar a dimensão que isso tem, porque não é a Ronice fazendo isso, não é meu colega que é professor surdo fazendo isso, é um colega qualquer, né? Então, tem uma compreensão do que significa a presença surda na universidade. Então, assim, isso a gente começa a ver em todo o país. Mais um exemplo rapidinho. Um colega meu que é professor surdo na UFSC, ele chegou no estacionamento, e no estacionamento, às vezes, tem uma pessoa limpando o carro. Aí, essa pessoa limpando o carro pediu dinheiro para ele. E ele falou assim, eu sou surdo. Pensando que ia se livrar, né? Aí ele, o flanelinha, né, o cara que limpa o carro, eu sei Libras. Eu sei, eu fiz curso. Aí ele olhou assim, poxa, o flanelinha sabe Libras. Aí ele teve que pagar, né? Ele pagou por isso. Mas assim, você vê que está tomando uma dimensão mais geral no país. É muito legal de ver isso. Muito, muito legal. Bueno, ojalá lleguemos también a lograr eso en nuestra sociedad. Bueno, Ronice, muchísimas gracias. Un placer escucharte, compartir esta jornada con vos. Y quiero agradecer también
a las intérpretes, a Eda Vera y a Nay Bustamante, que estuvieron haciendo la interpretación de portugués, lengua de señas argentina, y bueno, como ya dije, a los compañeros de técnica, y un regalito de la organización. Gracias. Pero mais uma cosita. Sí. Parabéns a ustedes pela lei de língua de sinais argentina. Parabéns. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos con las actividades. Boa tarde. Como é o significado da Libra? A palavra Libra. Língua brasileira.